Bom dia, meu povo lindo! Como vocês estão? Vamos a mais um devocional do dia. E hoje nós temos como versículo base Êxodo, capítulo 20 a partir do versículo 18. Vai dizer assim: Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o grancor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais. Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Essa passagem eu acho assim, ela maravilhosa, porque é um momento em que Deus fala com o povo sobre o monte. Lembrando que Moisés, ele foi separado e escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Na época que Moisés nasceu, havia um mandato do rei que era para matar todos os meninos. Todos os meninos eram para ser mortos. Porque ele achava que o povo de Israel estava se multiplicando. Então ele falou assim: mata todos os meninos. Então Moisés nasce nessa época. Ele é escondido pela sua mãe e aquela história toda que eu sei que você sabe. Se você não sabe, já começa a ler Êxodo primeiro. E aí Moisés então vem para ser o resgatador de Israel. Então Moisés ele aprende com o príncipe, né, os melhores professores, porque ele acaba sendo filho da filha de Faraó. Então ele acaba sendo instruído com os melhores professores ali no palácio. E quando chega então a época, ele aprende a lutar, ele faz tudo. Deus ensina ele tudo. E quando ele termina, Deus vê que ele está pronto, ele foge. Então Deus o prepara para que ele volte e resgate Israel do Egito. Então Deus tinha chamado, Deus escolheu Moisés. E quando Deus fala com Moisés, ele fica temoroso, né? E Deus, quando ele vê, Moisés, quando vê a sarça ardendo, ele vai chegar até lá porque a sarça não se consumia. Então ele, na curiosidade, falou: Deixa eu ver esse negócio. E quando ele vai até lá para ver, ele ouve então a voz do Senhor, ele ouve a voz de Deus que fala para ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa, santo é. Então Moisés ouve a voz do Senhor pela primeira vez. E Moisés então passa a ser a pessoa que o Senhor separa para uma grande obra, que o Senhor separa para uma grande missão. Moisés ainda fica, ai Senhor, eu não quero ir, que não sei o quê. E ele fala, então, não, fica tranquilo, você não vai sozinho. Vai você, no meio do caminho, seu irmão Arão vai estar com você. Vocês dois vão juntos. Então Moisés e Arão acabam sendo separados para essa grande obra. Lembrando que quando chega essa passagem, o povo então começa. Nós vamos ver no decorrer da leitura de todo o Êxodo, quando o povo sai do Egito, que começa a surgir uns burburinhos, que começa a surgir aquela questão, porque só Moisés ouve a voz de Deus, porque só Moisés pode falar com Deus, porque que só Deus fala com Moisés e não fala com o restante do povo. Pois bem, meu povo, Deus então resolve falar com o povo. Nós vamos ler, nós lemos, se você começar a ler do versículo, a partir do versículo, a partir do capítulo 19, porque no capítulo 20 de Êxodo vem os mandamentos, mas no capítulo 19, Deus começa a falar com Moisés. E ele fala assim, ó, e traz o povo. Mas fala para eles ter um limite,
que eu vou falar com eles. E quando o povo chega, então, que Deus começa a falar com eles, eles ficam aterrorizados, porque o Senhor vem, né? Vem com trovões e o monte fumegava e aquele. Então você imagina a pessoa que não está preparada para ouvir essas coisas. Eles ficaram atemorizados. E na nossa vida hoje existem pessoas que acreditam que têm o direito de estar na posição que você está. É por isso que você é perseguido. Porque eles acham que porque você louva, eles também podem louvar. Porque você prega, eles acham que eles também podem pregar. Mas esquecendo que na casa do Senhor tem lugar para todo mundo. Só que nem todo mundo foi chamado para louvor, nem todo mundo foi chamado para a palavra, nem todo mundo foi chamado para servir. Porque, acredite-se, tem pessoas que se sentem assim, incomodados, se sentem invejosos, têm a inveja até de um acolhedor. Sabe aquela pessoa que você chega, tá lá na porta da igreja e te cumprimenta. Oh, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que você possa se sentir à vontade. O Senhor tem uma palavra para você que te cumprimenta com carinho, com aquela expressão. Existem pessoas que têm ciúmes dessas pessoas. Só que você tem que entender que se você não é expressivo, se você é tímido, não tem como um tímido vencer uma pessoa extrovertida. A não ser que lá no fundo, você tem. Mas uma vez que você é tímido, falar em público vai se tornar algo impossível e o pânico vai tomar conta de você. Porque você não consegue falar com todas as pessoas. Você não consegue falar com muitas pessoas. Então, às vezes você entendeu que ser um diácono, arrumar a igreja, organizar, deixar a igreja organizado. Isso não é função para mim, mas isso é algo importante, isso é algo especial. Se você fizer com zelo, se você fizer com prazer, você vai entender e você vai chegar à conclusão. Eu nasci para fazer isso. Nós conhecemos um irmão que uma vez que ele foi eleito a diácono e passou muitos anos e as pessoas, ele pode ser presbítero. Ele, não, opa, muita calma nessa hora. Eu amo o diaconato. Então ele servia com alegria, ele abria a igreja, ele organizava, colocava os bancos no lugar, quando terminava, recolhia os copos, olhava para ver se não tinha papel, se não tinha nada. Sabe, ele tinha o prazer de fazer isso. Não é menosprezando, ele não era o menor na casa, muito pelo contrário, ele estava organizando o lugar onde Deus habita. Você já parou para pensar o que é isso? Você organizar, você preparar, você deixar tudo organizado, tudo limpinho, tudo em ordem. Quando as pessoas entrarem, você está ali cumprimentando e você está organizando e você está falando, olha, não vamos deixar as crianças correr, não vamos fazer isso, olha, vamos deixar a igreja, porque o Espírito de Deus habita neste lugar e ele gosta de ordem. Isso faz parte de alguém que que foi preparado e separado por Deus para uma grande obra. Então não queira você ser um ministro de louvor se você não louva, se isso não é o seu ministério. Não queira você ser um pregador se você não faz nem ideia, tá? Você não faz nem ideia por que existe lamentações. Você não faz nem ideia de quem são os profetas maiores e os profetas menores. Ou quantos livros tem na Bíblia. Mentira. Eu duvido que tem gente que não sabe. Pois acredite, tem gente que não sabe. Então entenda uma coisa. Moisés foi chamado para uma obra específica. E todos os outros que estavam ali tinham a sua função. E você hoje na casa do Senhor também tem. Se você ainda não descobriu,
Não tenha inveja de quem já está avançando, de quem já está há muito tempo no ministério, porque muitas vezes você não sabe o preço que essa pessoa tem pagado para estar onde ela está, para chegar onde ela chegou. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus te chamou para uma obra específica e no momento certo você encontrará o caminho e você vai fazer obra extraordinária sem precisar tomar o lugar de ninguém, pois na casa do Senhor há lugar para todo mundo. E o Senhor possa te direcionar e você encontrar o caminho. Que Deus te abençoe. E esse foi mais um devocional do dia.